Escolhido, algo acabou de se romper no alto, um clarão, um chamado, um despertar que não pediu permissão. O farol da verdade se acendeu sobre você e a luz que cai agora expõe segredos que por anos tentaram esconder. Sinto no espírito um estremecer ao seu redor, como se o céu tivesse decidido revelar quem você é. Mesmo que o mundo ainda não esteja pronto, fique atento, porque a atmosfera mudou e a verdade começou a caminhar na sua direção. Há momentos na vida de um escolhido em que Deus não apenas o observa, ele o ilumina. E essa iluminação não é suave, não é simbólica, não é metafórica. É um farol violento, direto, impossível de ser ignorado, aceso no astral e apontado exatamente para você. Esse fenômeno não acontece para todos. Ele só se manifesta sobre aqueles que foram marcados desde o ventre, moldados no oculto e separados para missões que exigem exposição espiritual. O farol da verdade não ilumina para mostrar beleza, ilumina para revelar propósito. Ele só ativa quando o tempo muda, quando a estação vira, quando o céu decide que você já não pode mais ser escondido. E quando esse farol se acende, o primeiro impacto é o clarão que expõe intenções humanas ocultas. É como se o espírito das pessoas ao seu redor fosse arrancado da sombra e colocado diante da luz. Olhos que antes te encaravam com simpatia agora revelam inveja. Palavras que soavam doces agora denunciam veneno. Aquele que sorria por costume revela desconforto. Aquele que te abraçava por educação mostra que nunca te recebeu no coração. Esse clarão não mente, não negocia e não suaviza. Ele mostra, e o que é mostrado transforma tudo. Quando a luz se volta diretamente para você, há um impacto energético que atravessa corpo, alma e espírito. A sensação é de ser visto por inteiro, não pelos homens, mas pelo Eterno. Você sente o peso da própria autenticidade, como se cada parte sua que antes estava fragmentada começasse a se alinhar sob a mesma vibração. É uma espécie de ajuste interno, uma ordem silenciosa que faz teu espírito se levantar, enquanto tua carne tenta entender o que está acontecendo. A luz te define diante de céus e trevas. Não há mais neutralidade. Você foi aceso, e à medida que essa luz se estabelece, a atmosfera ao seu redor sofre uma mudança súbita. Lugares onde você antes passava despercebido começam a reagir à tua chegada. Pessoas mudam de postura, animais te observam de outro jeito, o ar parece mais denso, mais consciente da tua presença. Conversas cessam, olhares desviam, a verdade começou a queimar no ambiente. E a verdade sempre gera movimento. Quem tem sombra se incomoda, quem tem luz, respira, quem tem medo se esconde, quem tem propósito te reconhece. Esse fenômeno, porém, não acontece todos os dias, ele só ocorre em momentos decisivos. Quando o céu decide que você não pode mais ser confundido, manipulado ou apagado, o farol da verdade é convocado quando Deus determina que sua próxima fase exige clareza, separação e revelação. Quando ele acende essa luz, ele não está apenas mostrando quem são os outros, está mostrando quem é você. E aqui está a revelação deste capítulo. O farol da verdade não veio para iluminar o mundo, veio para iluminar você. E ao iluminar você, obrigará todos ao seu redor a enxergarem o que sempre tentaram ignorar. Hoje o céu não apenas te viu, hoje o céu te revelou. Quando o farol da verdade se acende sobre um escolhido, não é apenas ele que é revelado, são todos ao seu redor. A luz que Deus liberou sobre você não veio apenas para te mostrar o caminho, mas para forçar o mundo a mostrar o que sempre tentou esconder. É por isso que hoje, sem aviso, sem preparação e sem permissão, máscaras emocionais começam a se romper de forma instantânea. Pessoas que sempre atuaram com suavidade começam a se embaralhar. Expressões que antes eram calculadas agora escapam sem controle. O farol ilumina e o coração revela. Aqueles que conviviam com você, mantendo uma distância segura das próprias verdades, começam a transbordar sentimentos que juravam nunca admitir. Inveja enrustida escapa pelos olhos, admiração profunda se manifesta em silêncio constrangido, raiva antiga se denuncia no tom da voz. Afeto real aparece sem que a pessoa perceba. Quando o farol acende, ninguém consegue sustentar a versão que criou para sobreviver. A verdade vaza, e vaza
sem pedir desculpas. Essa luz provoca a queda imediata de falsidades e alianças secretas. Relações que se sustentavam por conveniência, por interesse, por controle ou por segundas intenções perdem a cola. O farol rompe pactos ocultos, porque ele expõe as motivações que o sustentavam. Gente que falava bem de você na sua frente e mal pelas costas não consegue mais manter o disfarce. Pessoas que usavam tua presença como moeda de status se atrapalham. Alianças que pareciam fortes desmoronam ao primeiro toque da luz. Deus não permite que você siga cercado de sombras quando está entrando em um território onde a verdade é ferramenta. Ungido, tocar nesse like hoje é como colocar sua impressão digital num decreto do céu. É selar que você recebe a luz, que aceita o que o farol revela, que não foge mais da própria autenticidade. Esse gesto simples se torna um amém silencioso, um sinal para os anjos de que você está alinhado com a verdade que acaba de ser liberada sobre sua vida. E então, algo ainda mais profundo acontece, o farol revela quem realmente te admira e quem sempre te invejou. É aqui que muitos escolhidos choram. Não de dor, mas de entendimento. Você verá afeto onde não imaginava, verá oposição onde acreditava haver amor, verá fidelidade onde nunca valorizou, verá falsidade onde investiu demais. A luz não mente. E quem é tocado por ela perde o direito de se esconder atrás de discurso. O farol separa o trigo do joio sem alarde, mas com precisão. E por que isso acontece? Porque ninguém consegue mentir para um escolhido iluminado pelo farol. A energia que Deus colocou sobre você hoje funciona como um detector espiritual. Mentiras se desmancham ao se aproximar. Meias verdades travam na garganta. Manipulações escorregam pela superfície sem aderir. Olhares não conseguem sustentar o contato. A alma dos outros se vê diante da tua, e diante da tua luz, tudo o que é falso se encolhe. O farol te torna impossível de ser enganado e torna impossível para os outros esconderem o que sentem quando você está presente. Aqui está a revelação deste capítulo. Quando Deus acende o farol da verdade sobre um escolhido, ele não está apenas revelando o escolhido, ele está revelando o mundo ao redor dele. E a partir de hoje, ninguém mais conseguirá se aproximar de você sem expor o próprio coração. Quando o farol da verdade se acende sobre um escolhido, o mundo espiritual inferior entra em estado de alerta. Não é um simples incômodo, é pânico. Porque aquilo que as trevas mais temem não é a força física, nem o intelecto, nem o carisma. É a verdade. E hoje, essa verdade está irradiando de você com uma intensidade que nenhum espírito de engano consegue suportar. A primeira reação é imediata. Demônios perdem a capacidade de manipular narrativas ao seu respeito. Histórias distorcidas, fofocas espirituais, percepções turvas que antes eram semeadas na mente de outros, agora se desmancham como fumaça, aquilo que tentaram construir contra você. Insinuações, mal-entendidos, interpretações maliciosas, simplesmente não se sustenta mais. É como se a luz celestial queimasse cada fio de mentira que tentava costurar teu nome à escuridão. Logo após isso, ocorre a destruição das ilusões usadas para controlar ambientes. Há atmosferas onde você antes parecia frágil, deslocado, confuso, mas não era fragilidade, era manipulação espiritual tentando te entorpecer. Hoje esses véus caem. Você perceberá que lugares que te oprimiam agora recuam. Pessoas que te desestabilizavam agora perdem a força. Ambientes que te drenavam agora se revelam pelo que sempre foram. A ilusão se quebra, a verdade emerge. E onde a verdade pisa, o controle das trevas se desfaz. Quando sua verdade se torna inevitável, o pânico espiritual se instala. Espíritos que antes caminhavam nas bordas da tua história, agora fogem às pressas. Eles não conseguem permanecer perto de alguém iluminado pelo farol. A luz os denuncia. O brilho os enfraquece. A revelação os expulsa. Não é você falando, não é você confrontando, é a luz de Deus que te cobre e os obriga a recuar. Como ladrões surpreendidos pelo amanhecer, eles sabiam quem você era, mas torciam para que você nunca descobrisse. Agora que descobriu, eles perdem território. Em seguida, o céu ordena a retirada forçada de observadores ocultos. Esses observadores espirituais ou humanos funcionavam como antenas, monitorando você à distância, captando seus movimentos, tentando prever suas decisões, mas o farol os expõe, os derruba, os confunde, eles perdem acesso.
eles perdem visão, eles perdem poder, você passa a ser inalcançável para olhos que te observavam nas sombras. Deus apagou sua trilha espiritual e reacendeu apenas a trilha do propósito. E então acontece o mais significativo. As forças sombrias tentam fugir da sua presença hoje. Não é figura de linguagem, é realidade espiritual. Elas sentem um farol queimando, removendo camadas antigas, destruindo brechas, fechando portas que você nem sabia que existiam. Onde você chega, elas não conseguem se manter. Onde você fala, elas se dissolvem. Onde você ora, elas são invalidadas. Hoje, sua presença é território sagrado demais para ser invadido. E aqui está a revelação deste capítulo. O farol não apenas expõe os corações humanos, ele expõe as trevas. Tudo que tentou te manipular, perde força. Tudo que te observava, perde acesso. Tudo que te perseguia, perde coragem. Filho de Deus, inscrever-se aqui não é rotina, é resposta. É você dizendo ao céu: eu não volto para a escuridão. Cada nova palavra liberada será parte da sua preparação, parte da sua autoridade renascida. Aperte esse botão como quem assume uma missão, porque é isso que você está fazendo agora. Hoje, o inferno sabe algo que você finalmente está começando a compreender. Você não é apenas visto pelo céu, você é protegido, cercado e iluminado por ele. Quando o farol da verdade se acende sobre um escolhido, não é apenas o reino das trevas que entra em desordem. O céu inteiro se movimenta, porque a luz que Deus colocou sobre você hoje não é apenas revelação, é convocação. E sempre que Deus convoca um escolhido, os anjos se alinham em função como guerreiros que reconhecem que o portador da luz entrou em nova fase de autoridade. A primeira resposta é imediata. Forma-se um círculo de proteção ao seu redor. Não é imaginação, não é metáfora, é realidade espiritual. Anjos se posicionam como muralha. Eles não apenas te cercam. Eles ocupam os espaços onde antes havia brechas, lugares que permitiam ataques, acessos emocionais, manipulações e setas, agora estão cerrados como aço celestial. A partir desse momento, ninguém se aproxima de você sem ser filtrado pela presença desses guardiões. Quem vem com luz entra em paz, quem vem com sombra é barrado antes mesmo de te tocar. Com essa proteção, algo em você desperta aumento da sua intuição e visão espiritual. Você começa a perceber antes de ver, saber antes de ouvir, discernir antes de entender. Situações que antes te confundiam agora se tornam claras como água. Aquele incômodo sem explicação muda de nome. Agora é alerta. Aquela paz repentina no meio do caos muda de significado. Agora é confirmação. Isso não é sensibilidade humana. É a visão dos anjos refletida na tua alma. E junto dessa visão, o céu libera sobre você o sopro de clareza. É como se Deus encostasse seus dedos na tua mente e expulsasse toda a névoa acumulada ao longo dos anos. Dúvidas, medos, confusões, interpretações distorcidas, cargas emocionais que não eram suas. A clareza chega como vento quente que varre o interior e reorganiza todo o teu entendimento. Coisas que você não conseguia explicar começam a fazer sentido. Pessoas que você insistia em manter começam a ser entendidas pelo que realmente são. Caminhos que pareciam nublados se tornam linhas retas. A clareza é um presente de guerra, porque ninguém luta bem no escuro. Então, vem um dos momentos mais profundos do mover angelical, o registro do seu nome no livro da autoridade. Esse não é o livro da vida, é outro. É o livro onde Deus autoriza o uso da verdade como arma, onde ele declara que você não será mais vítima de narrativas alheias, de percepções equivocadas, de interpretações distorcidas. Seu nome, hoje, é registrado como alguém cuja verdade será protegida pelo céu. Onde houver mentira, sua presença será correção. Onde houver engano, sua luz será justiça. Onde houver sombra, sua palavra será lâmpada. E é exatamente esse registro que libera o decreto final. Nenhuma mentira prosperará contra você. Não importa quem fale, não importa como digam, não importa onde tentem te distorcer. A mentira não encontrará solo. Ela morrerá antes de se espalhar. E se alguém tentar levantar falso testemunho contra você, o próprio céu fará questão de expor, inverter e derrubar a trama.
você não precisará se defender. A verdade será sua defesa, e os anjos, suas testemunhas. Esta é a revelação deste capítulo. O farol que Deus acendeu sobre você não veio sozinho. Ele trouxe exército. Você não está caminhando iluminado, você está caminhando escoltado. E a partir de agora, qualquer força humana ou espiritual que tentar te atingir terá de lidar primeiro com o céu que te guarda. Os anjos se levantaram hoje, porque hoje a verdade te revestiu. Quando o farol da verdade se acende no astral, a primeira dimensão a sentir o impacto é o espírito, mas a segunda, inevitavelmente, é a matéria. Hoje, o mundo físico reage ao teu nome, ao teu passo, ao teu silêncio. Nada permanece igual porque nada resiste à luz quando ela decide emergir através de um escolhido. Você está entrando numa fase em que até o que é visível começa a se curvar ao invisível que te cobre. A primeira manifestação dessa luz é simples, mas brutalmente reveladora. Conversas mudam de tom quando você chega. Palavras que fluíam livremente se travam. Risos forçados se dissolvem. Críticas veladas se recolhem. Assuntos que alimentavam sombras se encerram abruptamente. Não é medo de você, é medo da verdade que você carrega. O farol te antecede. Ele entra antes de você abrir a porta. E todos sentem, mesmo sem entender, que a atmosfera deixou de permitir falsidade. A segunda evidência é o desconforto visível em quem tenta te encarar. Pessoas evitam olhar nos teus olhos, não porque você mudou algo na expressão, mas porque agora tua visão atravessa. O farol iluminou sua percepção e ao mesmo tempo iluminou a intenção dos outros. Quem tem o coração limpo encontra descanso ao te olhar. Quem carrega mentira sente que está sendo visto por dentro. A verdade, quando mora em alguém, faz dos olhos janelas. E nem todo mundo suporta ser lido. Logo depois, você começa a notar um fenômeno estranho. A sensação de que todos sabem algo sobre você, mas não dizem. Não é que saibam fatos, é que percebem tua mudança. É como se tua alma emitisse um aviso silencioso. Eu despertei, pessoas te observam com respeito que nunca tiveram, com cautela que nunca demonstraram, com curiosidade que nunca assumiram. É o impacto da luz. Ela te torna impossível de ignorar. Isso se intensifica entre aqueles que em algum momento tentaram te puxar para baixo. O desconforto deles se torna quase físico. Palavras se embaralham, postura muda, justificativas surgem do nada. Eles sentem, mesmo sem espiritualidade, que a verdade está prestes a cobrir o que fizeram. O farol não apenas expõe o presente, ele mostra a trilha. Ninguém que tentou te diminuir consegue ficar confortável na tua presença quando o céu decide iluminar. E entre tudo isso, surge um movimento mais belo, a admiração silenciosa dos que reconhecem tua autenticidade. Gente que jamais te disse nada começa a te ver com profundidade. Pessoas que sempre ficaram à margem da tua história passam a sentir paz quando você chega, a olhares que te seguem não por curiosidade, mas por respeito. A verdade, quando revela quem você é, também revela quem te enxerga de verdade. Aqui está a revelação deste capítulo. O profeta desça aos comentários e deixe um pedido de oração, um testemunho, uma declaração de quem você está se tornando debaixo dessa luz. Escrever é registrar no espiritual aquilo que o farol está revelando em você. Declare sem medo. Libere aquilo que o céu está acendendo dentro do seu peito. A luz que Deus ativou sobre você não está apenas revelando o mundo espiritual, está reorganizando o mundo físico. E todos ao seu redor estão percebendo algo inevitável. Você não consegue mais ser escondido, nem diminuído, nem apagado. Onde você pisa, a verdade respira. Onde você chega, a atmosfera muda. Onde você fica, a realidade se alinha. Hoje, o farol te colocou à vista. E quem tentar fingir que não te vê, será iluminado mesmo assim. Quando o farol da verdade se acende, não apenas você é revelado. A colheita alheia também começa. A luz que Deus liberou sobre você hoje não permite mais zonas cinzentas, nem memórias distorcidas, nem narrativas manipuladas. Tudo o que foi feito contra você, especialmente no oculto, começa a emergir como fumaça negra sendo puxada para fora de um túnel estreito. E aqueles que um dia feriram sua alma começam, finalmente, a enfrentar o peso da verdade que tentaram evitar. A primeira consequência é inevitável.
O retorno da verdade destrói reputações falsas. Pessoas que construíram imagem às custas do teu silêncio sentem a máscara rachar. Quem usou teu nome como escudo, como argumento, como sarcasmo, como arma, hoje observa o próprio discurso virar contra si. A luz revela não apenas o que fizeram, revela quem eram quando fizeram, e reputações sustentadas por mentiras não sobrevivem a um escolhido iluminado. Logo em seguida, Deus começa a derrubar aquilo que os homens construíram contra você. Intrigas se desmoronam como paredes de areia diante da chuva. Conversas secretas vêm à tona. Alianças podres se rompem. Planos elaborados perdem força e sentido. Pessoas que conspiraram juntas passam a desconfiar umas das outras. A trama que um dia te prendeu agora se desfaz linha por linha. O farol não permite sombra ficar de pé. E então chega o ponto mais profundo deste processo. O remorso. Sim, aquele remorso que consome por dentro, que arranca o sono, que pesa nos pensamentos. Aqueles que tentaram apagar a tua luz só agora percebem o tamanho do erro. Eles não se arrependem porque você venceu. Se arrependem porque finalmente enxergam quem você sempre foi. O que antes pareciam pequenos gestos, comentários, omissões, agora aparecem diante deles como traição. É o peso da verdade confrontando consciências que evitaram olhar para si mesmas. Por isso que o céu libera um aviso espiritual que ecoa silenciosamente. O que fizeram será mostrado hoje, não amanhã, não um dia. Hoje, o farol não aguarda temporada favorável, nem timing emocional. Ele revela no tempo de Deus. Há pessoas que sentirão exposição súbita, sem entender que não foi vingança, foi justiça. A luz não veio para humilhar, veio para corrigir a rota do destino. E após a justiça, vem o afastamento inevitável. Pessoas que não conseguem lidar com sua verdade simplesmente não conseguem mais permanecer. Não importa o esforço, não importa a desculpa, não importa a história vivida, a presença dela se torna incompatível com aquilo que você carrega agora. O farol separa, o farol purifica, o farol decide. E quem não suporta a verdade que há em você, sente a necessidade de partir mesmo sem compreender o motivo, não é perda, é libertação. Aqui está a revelação deste capítulo. A verdade que Deus acendeu sobre você não é vingança, é justiça espiritual. A quem te feriu verá o que fez. Quem te diminuiu, verá quem você é. Quem tentou te apagar, será forçado a enxergar a tua luz. E você não precisa mover um dedo. A luz faz o trabalho. O farol revela. E o céu garante que a verdade prevaleça. Hoje, Deus não está apenas limpando teu nome. Ele está encerrando a era do silêncio sobre tua dor. Quando o farol da verdade permanece aceso por tempo suficiente, algo inevitável acontece. Você renasce. Não como uma nova pessoa, mas como a verdadeira pessoa que sempre existiu. Por trás das feridas, dos medos, das distorções e das versões impostas por um mundo que nunca soube lidar com você. Hoje, não é o você reconstruído que desperta, é o você original, aquele que Deus desenhou antes que a vida tentasse te apagar. A primeira evidência desse renascimento é a ativação da sua postura espiritual real. Você sente dentro de si uma firmeza que não precisa ser ensaiada. É como se cada ataque que um dia te quebrou tivesse se tornado agora parte da tua estrutura. Você não responde mais pelo impulso, responde pelo espírito. Não age mais para agradar, né? Age por alinhamento. Não baixa mais a cabeça. Não por orgulho, mas por consciência. Sua postura muda porque seu espírito tomou o lugar que lhe pertence. Essa postura libera o segundo movimento, um brilho na sua aura que ninguém consegue ignorar. Não é metáfora poética, é impacto real. A luz que o céu acendeu em você começa a vazar pelo corpo, pelo olhar, pela presença. Gente que nunca te notou passa a reparar. Gente que sempre te subestimou começa a silenciar. Gente que desconhecia tua força agora se sente obrigada a reconsiderar seu brilho. Não vem do ego, vem da verdade. E toda verdade iluminada incomoda quem vive à base de sombra. E então, como consequência natural dessa luz, sua força emocional retorna multiplicada. Aquilo que um dia te esgotou já não te consome. O cansaço profundo que te perseguia há anos começa a perder território. A fragilidade que te invadia em ondas agora se dissolve. Você sente como se partes do seu espírito, antes adormecidas, estivessem voltando para o corpo. Não é apenas cura, é restituição.
Deus não devolveu só o que foi roubado, devolveu dobrado. Essa força renascida reflete diretamente no teu olhar. Seu olhar muda e agora é impossível de interpretar. Para alguns, ele assusta. Para outros, ele cura. Para muitos, ele desconcerta. Seu olhar não revela mais insegurança, nem necessidade, nem medo. Ele carrega profundidade, carrega leitura, carrega presença. É o olhar de quem atravessou o vale e retornou com autoridade. É o olhar de quem sabe, de quem viu, de quem não se esconde mais. E por fim, surge aquilo que talvez você ainda não tenha percebido, mas está acontecendo em camadas silenciosas, né? O verdadeiro você, o que sempre esteve oculto, começa a emergir. Não aquele moldado pelo trauma, não aquele treinado pela rejeição, não aquele que tentou caber para ser amado, mas o você original, forte, sensível, espiritual, intuitivo, afiado, profundo, o você que Deus projetou antes que o mundo tentasse te deformar. Esse você não está nascendo agora. Ele estava preso, ele estava abafado, ele estava esperando a luz certa para se levantar. E hoje, ela foi acesa. Aqui está a revelação deste capítulo. A luz que Deus colocou sobre você não veio apenas revelar o mundo, veio revelar você a você mesmo. Você não está se tornando algo novo. Você está voltando para quem sempre foi no espírito. E nada, nem pessoas, nem trevas, nem passado poderá apagar esse renascimento. O farol mostrou, e o verdadeiro você finalmente se levantou. Quando o farol da verdade permanece aceso sobre um escolhido, ele não ilumina apenas, ele promove. A luz que te revelou, que expôs o que estava oculto, que rasgou mentiras e devolveu tua identidade, agora faz algo ainda maior. Eleva a tua autoridade espiritual. A autoridade não vem da força, nem do conhecimento, nem da posição social. A autoridade nasce quando alguém atravessa o invisível e retorna inteiro. Você retornou. E agora o céu te posiciona, escolhido. Eu preciso abrir algo com você. Eu fui o coitado que entrava num lugar e sentia o ambiente pesado. Via conversas mudarem, pessoas evitando meu olhar. Intrigas inexplicáveis contra mim e uma sensação constante de observadores ocultos me vigiando. Até achar que eu era o problema. Só depois entendi que o farol da verdade tinha sido aceso sobre mim. E o reino das trevas estava em pânico, porque a mentira não colava mais. Foi dessa dor que nasceu o caminho dos escolhidos. No módulo 1, chamado Eu te mostro como ler sonhos, números, sincronicidades e até a rejeição como roteiro do céu para ativar sua verdadeira identidade. No módulo 2, Selo de Deus. Você entra em jejum estratégico, salmos de guerra e blindagem do ambiente com unção do lar. No módulo 3, Guerra Invisível. Você aprende a usar armadura completa, clamor objetivo, cânticos e silêncio como couraça para calar acusações. No módulo 4, Portais e Profecias, você discerne 3 e 33, janelas espirituais e impressões sem se perder em fanatismo. No módulo 5, Herança, Abundância do Reino, rompemos amarras de escassez para que a abundância se torne provisão concreta para sua missão. Não vitrine. Além disso, você recebe o PDF Os 7 Selos Espirituais e suas ativações, a meditação de blindagem espiritual noturna, a meditação do portal 3 e 33, o ritual de selamento com azeite em PDF, vídeo e entra no grupo fechado no Telegram Selados, onde você não é número visto, chamado pelo nome e amado. Se seu espírito sentiu esse chamado, vai no comentário fixado e clica no link. A primeira evidência dessa promoção está na tua palavra. Ela passa a carregar mais peso do que nunca. Antes, você falava e parecia que poucos ouviam. Hoje, quando tua voz se manifesta, algo no ambiente obedece. Pessoas silenciam para prestar atenção. Corações se movem. Verdades escondidas se desfazem. O que você diz, mesmo sem intenção, começa a gerar impacto. Não é eloquência, é peso espiritual. Você não fala mais como alguém ferido tentando se provar, fala como alguém restaurado carregando função. E então surge a segunda manifestação, a capacidade de desarmar ambientes caóticos apenas com a presença. Aonde você chega, a confusão começa a se dissipar. O ambiente tenta se reorganizar ao teu redor. Pessoas agitadas diminuem o ritmo. Tensões perdem força. É como se tua frequência espiritual neutralizasse tempestades externas. Você não percebe o esforço porque
não existe esforço, a autoridade de Deus em você simplesmente domina o espaço. Essa autoridade também cria um fenômeno poderoso, né? Você passa a magnetizar quem é puro, pessoas verdadeiras começam a se aproximar de você com facilidade incomum. Gente que jamais cruzaria teu caminho naturalmente, agora encontra em ti porto seguro, direção, cura. Elas não vêm porque você pediu, vêm porque teu espírito as chama. O farol não ilumina apenas para revelar, ele ilumina para atrair o que é alinhado ao propósito. Por outro lado, essa mesma autoridade produz um efeito inevitável em quem tenta te atacar. Eles são paralisados, não importa a forma do ataque. Fofoca, olhar torto, arma emocional, manipulação, energia pesada, nada prospera. As intenções deles ficam presas na garganta. As ações se dissolvem antes de alcançar teu campo. A tentativa de ferir é devolvida como impotência. É como se o mundo espiritual dissesse: daqui ninguém passa. Você se torna território proibido para ofensivas. Então, algo ainda mais profundo se solidifica. A projeção de liderança espiritual que o céu deposita sobre você. Não se trata de cargo, nem de ministério humano, nem de reconhecimento público. É liderança de essência, liderança de quem sobreviveu ao que destruiria muitos, liderança de quem carrega a verdade, o suficiente para sustentar outros. O céu te estabelece como referência, ainda que a terra não tenha percebido completamente. A gente começará a procurar seu conselho, outros sentirão paz. Simplesmente, ao te ouvir, alguns reconhecerão em você aquilo que nunca encontraram em ninguém. Direção, e essa liderança não surge porque você quis. Surge porque você foi quebrado da forma certa, restaurado no tempo exato e iluminado na hora perfeita. A autoridade que Deus te entregou não foi pedida, foi conquistada pela dor, pela fidelidade, pelo silêncio que você suportou. Esta é a revelação deste capítulo. A luz que te expôs agora te estabelece. A verdade que te revelou agora te eleva. O processo que te feriu agora te autoriza. Você não fala como antes, não caminha como antes, não existe como antes. Hoje, você carrega a autoridade espiritual real, aquela que o inferno respeita, o céu confirma e os puros reconhecem sem esforço. O farol não apenas te mostrou ao mundo, ele te entronizou no propósito. Quando o farol da verdade se acende sobre um escolhido, ele não retorna ao estágio anterior. A luz que Deus liberou sobre você não veio apenas para revelar, corrigir, separar ou elevar. Ela veio para inaugurar uma nova missão. Você não está mais caminhando como alguém que tenta entender o próprio destino. Agora você caminha como alguém que foi revelado pelo próprio céu. E esse tipo de revelação exige postura, exige coragem, exige alinhamento, porque depois que a verdade aparece, não existe mais espaço para versões reduzidas de si mesmo. A primeira responsabilidade dessa nova fase é caminhar sem medo da própria luz. A vida inteira tentaram convencer você de que deveria se diminuir para caber no ambiente, para não incomodar, para não despertar inveja, para não parecer demais. Mas hoje o céu te sussurra. Quem eu iluminei, ilumina. Sua luz não é arrogância, é missão. Seu brilho não é orgulho, é ferramenta. A verdade sobre você não é exagero, é decreto. Caminhar sem medo é caminhar sem se esconder. E enquanto você caminha, outra chave se ativa. Assumir sua verdade como arma e proteção. Antes, você tentava se defender com silêncio, com diplomacia, com explicações, com paciência. Agora, quem te protege é a verdade. Você não precisa se justificar. Você não precisa provar nada. A verdade que carrega é escudo. Ela te cobre, te blinda, te guarda. A verdade não é apenas o que você fala. É o que você se tornou, e toda vez que você se posiciona nela, a mentira recua. Com isso, surge o terceiro movimento da tua missão. Construir uma nova realidade, baseada na autenticidade. Não dá mais para viver personagens, adaptar emoções para agradar, manter conexões por conveniência, aceitar ambientes que te diminuem. O farol queimou a versão falsa. O que sobra agora é pureza. E pureza exige escolhas diferentes. Você começará a criar vida onde há verdade, onde há reciprocidade, onde há propósito. Tudo o que for raso vai perder sentido. Tudo o que for profundo vai te chamar.
Mas não para por aí. Quando um escolhido é iluminado, ele não é iluminado só para si, ele se torna caminho para outros. É por isso que Deus agora te chama, para ajudar outros escolhidos a atravessar o mesmo processo que você enfrentou sozinho. Você entenderá dores que ninguém entende, identificará sinais que outros ignoram, sentirá no espírito quando alguém está sendo esmagado pela mesma guerra que um dia te marcou. Seu testemunho vira ponte, sua luz vira guia, sua história vira libertação. E essa expansão do teu propósito culmina no passo final, a expansão do chamado depois que a verdade é revelada. Agora que o céu te expôs, ele também te amplia. Você não está mais limitado pelo que viveu, pelo que sofreu, pelo que perdeu. A verdade te reposiciona para níveis que antes pareciam inalcançáveis. Relacionamentos novos surgirão. Portas que estavam fechadas se destravarão. Vozes que antes te ignoravam começarão a te ouvir. Territórios que pareciam proibidos se abrirão diante de você. A verdade te devolveu a si mesmo, e com isso abriu uma nova etapa da tua missão. Aqui está a revelação deste capítulo. O farol não veio apenas para que o mundo enxergasse você, ele veio para que você enxergasse o caminho que Deus te confiou. Agora, você não anda mais na sombra do que viveu, anda na luz do que Deus decretou. E essa luz te levará mais longe do que qualquer dor tentou impedir. Chega um momento no caminho do escolhido em que ele não precisa mais pedir permissão para existir. A verdade que Deus acendeu sobre você hoje não veio apenas para revelar, corrigir ou elevar. Veio para autorizar sua voz, porque depois que o farol da verdade brilha sobre alguém, o céu exige que essa pessoa declare quem é. Não para impressionar o mundo, mas para selar no espírito aquilo que já foi decretado sobre ela. Suas palavras, agora, não descrevem, elas estabelecem. Não explicam, elas ordenam, não suplicam. Elas alinham dimensões. E a primeira declaração que emerge do espírito daquele que foi iluminado é: eu fui visto e agora ninguém pode me apagar. Por anos, você caminhou como quem tentava existir nas sombras, como quem esperava ser reconhecido, compreendido, aceito, mas hoje o céu te viu. E quando Deus vê, ele também revela. Não existe força humana ou espiritual capaz de apagar alguém que o céu decidiu iluminar. O farol te tirou da invisibilidade espiritual e te colocou em posição de destino. A partir daqui, ninguém te apaga, apenas te enxerga. Então, você avança e declara: meu brilho é um decreto, não um acaso. O que queima em você não é moda emocional, nem autoestima temporária, nem fase boa. É decreto. É assinatura de Deus sobre o teu espírito. Você não brilha porque se esforça, brilha porque foi aceso. E quando o céu acende alguém, ele não apaga. O brilho que carregas não depende de humor, circunstância ou validação, depende do destino. E destino não se desfaz. E assim você afirma uma das verdades mais profundas desta fase. A verdade que carrego e expõe o mundo ao meu redor não é você quem confronta, é a luz. Não é você quem acusa, é a revelação. O que sua presença expõe não é a intenção de ferir, é a incapacidade das sombras de permanecerem ocultas na tua proximidade. Você carrega uma verdade que não foi aprendida, foi recebida. E toda verdade recebida exige movimento. Hoje, o mundo ao seu redor está sendo organizado, purificado e reposicionado pela luz que emana de você. E então você declara aquilo que agora já é inevitável: onde minha luz chega. Nenhuma máscara resiste, ninguém sustenta a falsidade diante de alguém iluminado pelo farol. Palavras se traem, olhares se desviam, motivações se revelam, não porque você procura a verdade, mas porque a carrega. A luz que Deus acendeu em você hoje age como fogo, purifica os sinceros e consome os disfarces. Quem é verdadeiro encontra alívio, quem é falso encontra limite. Por fim, você sela este ciclo com a declaração que o céu esperou anos para ouvir da tua boca. Hoje, o céu acendeu o farol e todos vão enxergar quem eu sempre fui, não quem você tentou ser, não quem te disseram que era, não quem a dor te reduziu a ser, mas quem Deus escreveu quando te pensou pela primeira vez. E essa verdade, iluminada agora, não pode mais ser anulada, escondida ou diminuída. Esta é a revelação final deste capítulo
Suas declarações não são frases, são códigos, não são palavras, são decretos, não são desabafos, são chaves espirituais que ativam destinos. Hoje você não apenas foi iluminado, você foi estabelecido, e a partir de agora, cada vez que você declarar sua verdade, o mundo espiritual inteiro se curvará ao que Deus escreveu sobre você desde o início. Quando o farol da verdade permanece aceso sobre você por tempo suficiente, ele começa a revelar não apenas aquilo que está ao seu redor, mas aquilo que está dentro de você. Há códigos espirituais que só despertam quando a luz é forte o bastante para alcançar regiões da alma que jamais foram tocadas. Hoje, essa luz te alcançou em camadas onde nem mesmo suas orações tinham chegado. E o que desperta agora não é um novo D, é um antigo chamado finalmente ativado. O farol não ilumina apenas para expor. Ele ilumina para decifrar, ele revela a estrutura espiritual que Deus plantou em você antes que a vida começasse a ferir, antes que o mundo tentasse te moldar, antes que o inimigo tentasse te confundir. Hoje, o céu te mostra que o que você carrega não nasceu do sofrimento, apenas foi aprofundado por ele. Seu espírito sempre teve a arquitetura de sentinela, de guardião, de voz profética, de clarão, em meio a densas sombras. Você apenas esqueceu. O farol te lembra, e ao lembrar, ele te reposiciona, porque o farol não revela para emocionar, revela para ordenar. A primeira ordem é silenciosa, mas poderosa. Assuma aquilo que Deus escreveu em você. A luz hoje revela camadas de sensibilidade espiritual que você tentou negar para sobreviver. Revela percepções que você abafou para não parecer exagerado. Revela intuições que você ignorou para não assustar ninguém. Tudo isso que você carregou como peso sempre foi ferramenta. Não eram fraquezas, eram sensores. Não eram excessos, eram alertas. Você não era intenso demais. Você estava programado para perceber o que outros ignoram. O farol ativa esse código, e ao ativá-lo, ele te separa. Por isso, quanto mais você desperta, mais percebe que não cabe onde cabia. Não porque mudou de gosto, mas porque mudou de dimensão. A luz te reposiciona internamente para que nada externo possa te distorcer novamente. É por isso que conexões antigas se tornam insuportáveis. É por isso que tarefas vazias te drenam. É por isso que conversas rasas te adoecem. Seu código não responde mais ao que é falso. E então, algo ainda mais profundo acontece. O farol te entrega de volta a tua própria voz. A voz que calaram, a voz que descredibilizaram, a voz que você reduziu para ser aceito. Essa voz agora volta com autoridade, e não mais de defesa, mas de destino. Você não fala mais tentando provar seu valor. Você fala porque carrega a verdade. Você não fala para ser ouvido. Fala porque precisa comandar atmosferas. É aqui que muitos ao seu redor começam a se desconcertar. Eles percebem que o você que despertou não é o mesmo que eles controlavam emocionalmente. O farol não apenas iluminou, ele libertou. E libertar o escolhido sempre produz impacto, porque toda cadeia que se rompe dentro de você automaticamente quebra cadeias ao redor. O farol não te ilumina apenas para mostrar quem é você. Ele te ilumina para mostrar quem você é capaz de libertar. E esta é a revelação deste capítulo. Você não é apenas alguém que carrega luz. Você é alguém cuja luz ativa códigos ocultos em outros. Mesmo sem abrir a boca, o farol despertou você. E agora, inevitavelmente, despertará quem cruzar o teu caminho. O escolhido iluminado não caminha sozinho. Ele arrasta destinos para a luz com cada passo que dá. Há um momento no despertar de um escolhido em que o farol, já aceso, não ilumina mais apenas pessoas, ambientes e intenções. Ele volta-se para a última região que ainda permanecia, intocada, a tua sombra final. Não a sombra que o mundo projetou sobre você, nem a sombra das feridas que recebeu, mas aquela parte silenciosa que você mesmo escondeu para sobreviver, o último cômodo interno onde você guardou o que não sabia como lidar. Hoje, o farol entra ali, e essa entrada não é suave. A luz chega como quem tem autoridade, e não como quem pede licença. Ela atravessa as camadas que você construiu para parecer forte, para parecer inabalável, para parecer
pronto, e pela primeira vez você percebe que a verdade de Deus não veio apenas para revelar quem te rodeia, ela veio para revelar quem você ainda não ousou ser. O farol ilumina teu medo mais íntimo, o de carregar grandeza demais, o de ser visto por completo, o de não ter mais onde se esconder, mas ao iluminar essa sombra, algo extraordinário acontece. Ela perde o poder. A sombra só domina enquanto é temida. A luz só transforma quando é aceita. Quando o farol toca o que você tentou esconder até de si mesmo, a dor que ali habitava começa a se dissolver. Aquele trauma que você carregava como peso, mas também como identidade, se revela pequeno diante do que Deus escreveu. Aquela culpa silenciosa que te perseguia se desfaz diante da luz que diz: eu estive aqui o tempo todo. Aquela insegurança que te fez duvidar da própria autoridade se revela apenas um véu esperando ser rasgado. Então, pela primeira vez, você sente algo que nunca experimentou tão profundamente. Liberdade interna completa. Não a liberdade de quem escapou de inimigos externos, mas a liberdade de quem deixou de ser inimigo de si mesmo. A luz não te humilha. Ela te desamarra. Ela te devolve a paz com a tua própria história. Ela te reconcilia com partes tuas que você considerava fracas, inadequadas, vergonhosas. O farol não te expõe para te envergonhar. Ele te expõe para te devolver integral. E quando essa integração acontece, o mundo espiritual inteiro reage, porque um escolhido dividido pode ser pressionado, mas um escolhido inteiro é inabalável. O inferno teme o que você acabou de receber. Coerência interna, um espírito alinhado consigo mesmo se torna impenetrável, porque a verdade que te cobre agora brota de dentro, não apenas do alto. E tudo que nasce dentro de um escolhido não pode ser derrubado por forças externas. É por isso que, neste exato momento, você está sentindo crescer uma coragem que não vem da carne, uma certeza que não vem da mente, uma firmeza que não vem da experiência. É o Espírito assumindo o trono dentro de você. É a luz dissolvendo o último vestígio da mentira que tentou te fazer acreditar que você era menor do que o propósito te exigia ser. E aqui está a revelação deste capítulo. O farol iluminou o mundo ao teu redor, mas agora iluminou teu mundo interno. E quando um escolhido é visto por Deus, por dentro e por fora, não existe força capaz de confundir sua identidade novamente. Você não carrega mais sombra, carrega plenitude. E a partir daqui, você não apenas anda iluminado, você é a luz que o céu decidiu acender na terra. Escolhido, compartilhar esta mensagem hoje é um ato de intercessão. É acender o farol da verdade na vida de alguém que anda perdido, apagado, sufocado por mentiras. Quando você envia essa palavra, você se torna ponte, chama, aviso e cura. Leve essa luz além de você. Alguém precisa desse despertar antes que a noite caia.